Não estou vendendo carro, não trabalho na Honda, não estou ganhando nenhum valor, nenhum desconto para comprar um Honda, mas tenho certeza que talvez esse seja o sonho de muitos de nós aqui nas instituições onde nós atuamos, que tudo funcionasse tão bem como funcionou nesse vídeo. Esse vídeo é um exemplo claro e talvez o mais preciso de todos do que é qualidade e do que é processos bem desenhados e bem pensados e executados. Quantas vezes vocês acham que eles tentaram para que esse vídeo fosse gravado? 2? 8? 9? 565 vezes. Só isso. 565 vezes para que um processo, para um vídeo, ficasse tão bem acabado e fosse possível ele acontecer. Muitas vezes nós, nas instituições, quando falamos em qualidade, em acreditação, em segurança do paciente, tentamos muito menos que isso. Minha palestra, felizmente, ela foi depois da Cecília, do meu colega que falou sobre compliance, não foi combinado, mas ela tem tudo a ver. E, felizmente, ela foi depois do coffee, porque aí está todo mundo com nível, de glicemia alto, está todo mundo acordado, tomou café, comeu doce, não corro o risco aí, Enoque, de ninguém dormir nessa palestra. Pessoal, estou muito feliz hoje de estar aqui com vocês nesse sábado curitibano, eu sou curitibano, acho que o sotaque não deixa mentir muito, leite quente, nesse dia que é Curitiba sendo Curitiba, né? Frio, chuva, nebuloso. Eu quero falar para vocês sobre assuntos que eu amo, que eu gosto muito, que eu vivo no meu dia a dia. Eu, diferente talvez da maioria das pessoas aqui, eu não escolhi a área da saúde. A saúde me escolheu. Eu sou administrador e comecei minha carreira lá numa fundição, trabalhando com qualidade, mas uma fundição. Tem uma grande diferença numa fundição quando alguma coisa sai errado. O que acontece com o metal que é fundido em fornos altíssimas temperaturas, vira líquido, depois é colocado no molde de areia, é esfriado e pode ter um refúgio lá, um gases, que é um dos problemas dentro de uma fundição. O que acontece com essa peça? Se algo dá errado, volta para o forno, vira metal líquido, volta de novo para o molde, desforma e vira uma peça que pode estar boa ou não. Quando a gente fala na área de saúde, quando a gente fala da nossa matéria-prima, que é o paciente, raramente a gente consegue voltar a alguma ação, seja da experiência, é mais difícil mudar essa experiência, ou ainda mais quando nós falamos em segurança. Depois que eu opero errado, depois que o paciente cai e tem alguma coisa, depois que eu gero algum incidente, raramente eu consigo voltar tudo isso. Por isso, talvez que trabalhar na área da qualidade e segurança do paciente seja tão enriquecedor, porque nós temos nas nossas mãos algo tão primordial que são as pessoas. E é sobre isso que eu quero falar hoje com vocês. A gente fala sobre qualidade, mas qualidade muitas vezes, por mais que não seja um conceito subjetivo, ela é muito pessoal, ela é muito individual. Nós temos aquela qualidade que é a que nós talvez mais trabalhamos no dia a dia, que é a qualidade projetada. Esta qualidade ela está descrita nos nossos POPs, está descrita nos nossos protocolos, está descrita nas nossas políticas. É aquela qualidade que eu diria que é a qualidade sonhada, aquilo que nós queremos que aconteça nas nossas instituições. Mas ela não para aí, não é só isso. Nós temos a qualidade desenvolvida, que é aquela qualidade que eu escrevi, que eu disse, que eu treinei, que eu capacito, que eu intensifico, mas aquela que as pessoas estão executando. O que é que está acontecendo lá nas pontas? A gente sabe que nem sempre a prática corresponde àquilo que nós desenvolvemos, que é isso que eu falei para vocês. Mas tem uma qualidade mais perigosa, mas ao mesmo tempo a mais importante, que é a qualidade percebida. Aquela que os nossos pacientes, que os nossos clientes,
que os nossos fornecedores, stakeholders, público interno, percebe da nossa instituição. Nós, muitas vezes, focamos muito tempo na qualidade projetada, menos tempo na qualidade desenvolvida, né? Até tivemos ali nossa colega falando sobre a importância de investir em capacitação e treinamento, e isso é uma tríade, sem dúvida, que vai impactar aqui na qualidade percebida. Quando a gente trabalha com qualidade, é importante a gente focar em todas essas portas, né? Em todos esses tipos de qualidade, não apenas em um deles, que é geralmente este, e a gente vai com certeza conseguir melhorar todos eles se a gente focar em todos e não só naquilo que nós descrevemos e são os nossos procedimentos e políticas. Mas qualidade, né? Para vocês, nessa tarde de sábado, o que é, afinal de contas, qualidade? Se vocês pudessem descrever qualidade como clientes que somos de hotéis, de restaurantes, de supermercados, de farmácias, de clínicas, de hospitais, o que é qualidade em uma palavra para vocês? Mas para que isso não fique também de uma forma filosofal, né? Esse não é o objetivo, a qualidade ela precisa estar pautada em algumas coisas quando nós estamos falando em um serviço de saúde. E que coisas são essas? Primordialmente, dimensões e fundamentos que trazem os conceitos importantes para quando eu vou fazer qualidade na minha instituição. Sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes dos fundamentos de gestão em saúde é a segurança. Nós lidamos o tempo todo com vidas, com bem-estar, com a integridade física, inclusive. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso hoje. E a segurança é um fundamento primordial que sustenta as boas práticas e os processos da instituição. Assim como, por exemplo, a eficiência. Não adianta eu ter um bom processo se os meus custos para isso são mais altos. Em algum momento, isso vai se chocar e eu não tenho sustentabilidade. Eficiência é um conceito ligado. Quem fala que qualidade é gastar é porque precisa entender os conceitos aqui, como a eficiência, que sustentam aí, por exemplo, o Sistema Brasileiro de Acreditação da ONA, que traz os fundamentos e as dimensões como os pilares para uma instituição que está implantando a acreditação ou que está buscando um modelo de gestão da qualidade. Se eu pudesse resumir o manual da ONA em duas coisas, seriam nessas. Mais importantes que os próprios requisitos da acreditação, os requisitos são os desdobramentos dessas práticas. Quando nós, avaliadores, vamos lá nas instituições de vocês e olhamos os requisitos, no fundo a gente não está olhando aquilo. No fundo, o que nós estamos buscando são as evidências de segurança, de efetividade, de cuidado centrado nas pessoas, de desenvolvimento de líderes, de visão sistêmica e etc. Então, o desenvolvimento da qualidade dentro de uma instituição de saúde precisa permear todas essas premissas de fundamentos e dimensões que são, né, o que eu quis trazer para vocês aqui, dentro do manual de acreditação, o pilar de sustentação. Além disso, nós precisamos desmistificar algumas coisas, né, alguns conceitos, talvez, alguns atributos que nós temos em relação à qualidade. Primeiro, que qualidade é sinônimo de perfeição. Se eu entendo que qualidade é sinônimo de perfeição, a perfeição ela não permite melhoria, porque o que é perfeito é perfeito. E todos nós, felizmente, somos aqui nessa sala também imperfeitos. Temos o que melhorar, temos o que evoluir. Nossas instituições, nossos processos, nossos sistemas, nós, enquanto seres humanos, membros de uma sociedade, de uma família, a perfeição não comporta melhoria. Portanto, qualidade não significa perfeição. Eu sou o nível 3 de acreditação, então eu sou perfeito. Será? Pelo contrário. Eu tenho muito mais oportunidades de melhoria identificáveis para poder trabalhar do que talvez uma instituição que não atua dentro de uma premissa, de uma filosofia, de um modelo de gestão com base na qualidade. Além disso, a qualidade ela não é subjetiva. O que é subjetivo eu não consigo medir, eu não consigo mostrar. A qualidade ela é totalmente objetiva.
A partir do momento que eu conceituo e que eu meço desfecho clínico, que eu meço indicadores financeiros, que eu meço resultados de uma pesquisa, de uma medição, de uma experiência do paciente, a partir do momento que eu tenho as minhas estratégias definidas e eu mensuro isso através de indicadores, eu tiro qualquer subjetividade de um processo e de um adjetivo chamado qualidade. Além disso, precisamos entender que a qualidade ela não é inatingível, né? Às vezes eu escuto isso, não vamos fazer porque isso é muito difícil. Não é. Eu preciso começar, eu preciso adaptar os requisitos, os conceitos de qualidade para a realidade da minha instituição, né? Para o meu tamanho, para o meu porte, se é um médico e uma secretária, para esta realidade, mas ela é totalmente possível. E por último, que ela é um luxo, qualidade é caro, né? Qualidade não tem preço, mas tem custo. E custo, no meu DRE, geralmente, é investimento. A gente vai entender que a hora que eu coloco isso na balança, é muito mais caro não ter qualidade do que investir, né, preventivamente em processos de qualidade, sejam aqueles internos ou sejam aqueles que são mais interligados com o meu paciente, com o meu público externo. E aí vem um anjinho, geralmente, né, ou um diabinho falando implanta a qualidade, implanta a acreditação. Não, não implanta porque é difícil, né? Tem algumas pessoas sorrindo aí porque já deve ter vivido isso na pele, né? Mais ou menos isso. Por que fazer qualidade, afinal de contas? Primeira coisa, gente, porque é a coisa certa a se fazer. Acho que não tem muita justificativa. Meu colega advogado falou, né? O que é certo, o que é errado. A qualidade é isso. É o certo a se fazer. Eu consigo conceber, olha, nós aqui nessa instituição a gente não trabalha com qualidade. Existe isso. Eu posso até não trabalhar com um modelo de acreditação, eu posso até não ser certificado, mas a fala, eu não trabalho com qualidade, eu objetivando uma qualidade, ela é absurda. Não há como se sustentar, nem antigamente, em pouquíssimo tempo, e nem no futuro, se a qualidade ela não for algo vívido dentro dos nossos serviços. Além disso, a qualidade ela melhora a capacidade de organização de uma instituição. As coisas ficam mais claras, os processos mais precisos, as evidências daquilo que é bom ou daquilo que precisa ser melhorado, mais objetivo. E quando eu desejo, quando a instituição deseja, eu consigo fazer ciclos de melhoria e amadurecer tanto os meus processos como também os meus profissionais. Talvez esse seja um dos maiores ganhos de um processo de qualidade e acreditação. Os profissionais vão amadurecendo. Não é à toa que a ONA, que o manual de acreditação é dividido em nível 1, nível 2, nível 3. Eu gosto até de fazer uma analogia que esses níveis são os níveis de maturidade dos meus processos e dos profissionais que estão lá executando, porque eles vão amadurecendo ao longo do tempo. Torna as atividades mais lógicas, porque eu elimino desperdícios, eu elimino etapas que não são necessárias, eu elimino, às vezes, funções que eu não preciso executar e que não agrega valor para o meu paciente e para o meu cliente, ele não percebe isso como um valor institucional. Eu reduzo, sim, desperdícios, né? A gente tem N ferramentas, posso citar, por exemplo, aqui para vocês o Lean Healthcare, que atua aí na veia disso, né, que é reduzir desperdício com tempo, de dinheiro, de alocação realmente de recursos na instituição. Quando eu uso ferramentas adequadas, eu consigo ter esse resultado aqui. Mas eu gasto muito para fazer um programa de higienização das mãos, mas você reduz na tua sepse. Eu gasto muito para trabalhar com prevenção de quedas, mas quando eu tenho um paciente caído, eu vou ter minimamente eu vou ter que tirar dinheiro do bolso para pagar o seu tratamento ou fazer algum processo judicial, enfim. Então, qualidade significa também reduzir custos. Além disso, é uma obrigação. Qualidade não é mais simplesmente uma vontade, né? A acreditação não é uma obrigação, mas a qualidade ela é uma obrigação. Trouxe 4 legislações para vocês que definem qualidade como algo obrigatório das nossas instituições, felizmente. A IN 63, que fala sobre gestão da qualidade em serviços de saúde, toda instituição de serviços de saúde precisa ter.
A RDC 36 e a Portaria 529, que é conhecida de todos nós, que fala sobre o Programa Nacional de Segurança do Paciente, e a RN 275, que é uma RN das operadoras, que fala sobre qualidade e certificação de operadoras de serviços de saúde. Além disso, e está entre aspas, infelizmente, gera receita. Quem conhece aqui o fator qualidade do INSS? Alguns. É um primeiro passo, um passo embrionário ainda, da ANS para pagar diferente as taxas para os hospitais, para as clínicas, conforme o seu nível de qualidade e de acreditação. Por que ainda embrionário? Porque não é algo ainda obrigatório ou um sistema de remuneração diferenciado. Infelizmente, deveria ser assim, né? Se eu tenho qualidade, se eu consigo controlar os meus riscos, se eu invisto em acreditação, se eu consigo ter bons resultados de desfecho clínico, claro que eu preciso e devo, isso se chama meritocracia, inclusive, ter um valor diferenciado daquele que não foca nisso, ou que está com índices absurdos lá de cirurgias incorretas, por exemplo. Mas ainda é embrionário, ele já é homologado, já é utilizado aí nas negociações e contratos com operadoras, mas não é algo obrigatório. Mas vai ser, uma questão de tempo. E os custos da não qualidade são muito mais altos do que a qualidade. Quando me chamam para trabalhar com qualidade nas instituições, uma das primeiras perguntas é: Rodrigo, quanto vai custar? A minha resposta, na verdade, é: quanto custa não fazer? Um exemplo só ali, pessoal. Advogado ganha indenização de 3 milhões por erro médico. 3 milhões paga um processo, né, Enoque? De qualidade aí por alguns anos, por algum tempo. Né? Dá para fazer muita coisa. Paciente cai de maca em um hospital regional e morre depois de cirurgia. Quanto isso custa para a instituição? Para a sua imagem? Para o seu bolso? Não tinha nessa notícia aqui, mas quanto será que isso gerou de indenização? Quanto eu tive que gastar, né, com isso? Além da imagem da instituição. Há vários estudos, né? Aqui eu trouxe para vocês, por exemplo, esse grupo da Catalunha, lá da Espanha, que levantou que os custos com a falha da não qualidade custou aí, em um ano, 7 milhões de euros. A gente sabe disso, nós no Brasil ainda mensuramos isso muito pouco, infelizmente, mas quando a gente vai olhar um processo, quando a gente vai olhar as práticas, a gente sabe que a não qualidade ela é muito mais cara que a qualidade. Esses dados aqui são do Conselho Nacional de Justiça de 2017, tendo como ano base 2016, né, um acúmulo aí de mais de 1,7 bilhão de reais referente à judicialização da saúde, tem aumentado muito. E olha aqui, pessoal, o erro médico do Conselho de 2016 para 2017, que foi a última publicação, aumentou aqui só isso 49%. Eu não gosto desse termo, não gosto do termo erro médico. O erro médico nunca é o erro médico, mas ele é um erro da assistência, um erro do processo. Mas é o que ainda a gente tem na literatura. E, por exemplo, aqui o tratamento médico hospitalar, o fornecimento de medicamentos aumentou 42%. Isso vem mudando ao longo da nossa história, do nosso país. A gente sabe que os Estados Unidos, que a própria Europa, eles têm a judicialização extremamente forte e é algo que vem acontecendo no nosso país. Vou tirar aqui toda a esfera, toda a avaliação crítica no sentido que é certo, que não é, as questões de mídia, mas o fato é que a gente vive num sistema de saúde extremamente inseguro. Né? Vou até provar para vocês um pouquinho mais para frente. Que acidente é esse? Chapecoense. Por que o avião caiu? Porque faltou combustível. Mas como é que pode um avião cair porque faltou combustível? Isso é inimaginável. Isso é inaceitável. Como é que tantas vidas ou pessoas, famílias, né, foram desceifadas porque alguém resolveu não colocar combustível no avião? Isso acontece no nosso dia a dia nas instituições. Se a gente parar para pensar,
É mais ou menos isso que a gente faz. A gente derruba aí um avião quase por dia. Quando a gente toma uma decisão errada, quando a gente não faz um checklist de cirurgia segura, quando a gente acha, não, mas eu sempre fiz assim, ou eu sempre executo desse jeito, nunca aconteceu nada. Vocês devem ter, obviamente, acompanhado na mídia, esse piloto ele não abastecia o avião do jeito que precisava, já historicamente. Não foi a primeira vez. Já havia outras evidências disso, até que, em algum momento, isso aconteceu. Nós precisamos repensar isso, né? O que é que nós estamos fazendo enquanto serviço de saúde, e aí é tão importante, para prevenir, para mais simplesmente do que remediar, né? Não é remediar, não, é prevenir realmente que as falhas cheguem aos nossos pacientes. Esse caso é um caso histórico no nosso país, um caso chamado caso Stephanie, uma menina de 12 anos que recebeu vaselina ao invés de soro na veia. Por um erro também, tal como a gasolina, tal como o combustível, absurdo. Um simples 5S, uma simples organização de etiqueta das embalagens, resolveria isso. Era uma menina que estaria viva, uma família que não seria deceifada. Tenho certeza que tem mães aqui na plateia. Como é para uma mãe perder um filho por um erro desse? Deve ser... Meu Deus, eu não consigo nem imaginar o que seja isso, né? A vida das pessoas nunca mais vai voltar a ser a mesma por um erro absurdo, que não foi culpa da técnica da enfermagem. Foi uma sucessão de falhas que aconteceram, de decisões e definições, que culminou, infelizmente, em uma vida. Olha só que interessante, pessoal. 37 milhões e 900 mil vezes aparece quando nós buscamos erro médico ou erro de assistência no Google. 37 milhões e 900 mil vezes. É muita coisa. Se a gente colocar hoje, em qualquer lugar, qualquer canto desse país, há com certeza algum paciente que morreu ou que sofreu alguma lesão permanente ou algum incidente de segurança do paciente em virtude dos processos mal desenhados. Quem tem medo de viajar de avião não precisa ter, porque nós estamos falando aqui, a aviação está nesse patamar aqui, ultra seguro. Menos que um acidente a cada 100 mil decolagens. A gente fala no hospital, mais que um a cada 1000. É muita coisa. É muita coisa. Então, nós estamos aqui nessa definição aqui de riscos, né? Muito mais arriscado estar num hospital do que ser caminhoneiro, do que construção, do que pular de bungee jump. Podem pular de bungee jump várias vezes, que está tudo tranquilo, tudo certo. Não vão para o hospital, que aí é perigoso. Aí o negócio é um pouco mais perigoso, mas pular de bungee jump, tudo bem. Quer escalar montanhas? Pode escalar também, super tranquilo. O importante é aqui. Paraquedas, né, plataforma de petróleo, enfim. A aviação, ao longo do tempo, quando a aviação começou lá atrás, ela falhava muito, tiveram muitos acidentes aéreos catastróficos, inclusive, vou falar de um para vocês daqui a pouquinho. Mas eles fizeram uma coisa que ainda nós, na área da saúde, não fazemos direito, infelizmente, que é notificar e aprender com os erros. Nós queimamos um hospital, daqui a um ano pega fogo em outro. Cai um paciente, morre de traumatismo craniano numa UPA, daqui 2 semanas cai num hospital e morre também. Por quê? Tem caixa preta, tem, né? Falam que o piloto não morre junto, né? É por isso, talvez. Nós não estamos aprendendo com os nossos erros, tal como a aviação faz. Esse é o acidente de Tenerife. Alguém já ouviu falar do acidente de Tenerife? Conhece? Ele aconteceu em 77, com 2 aviões, um da Panam, não existe mais, e um da KLM. Esses aviões eles não deveriam pousar na ilha de Tenerife, que é um aeroporto extremamente pequeno, que não comporta esses aviões grandes. E, na verdade, eles deveriam pousar numa ilha chamada Las Palmas, num outro lugar chamado Las Palmas. Nesse dia, um grupo terrorista
explodiu uma bomba na floricultura do aeroporto. E o aeroporto fechou para pousos e decolagens, e todos os voos foram transferidos para Tenerife. As junções dos processos e das questões fatídicas que geram o evento. Nesse dia, então, Tenerife estava extremamente lotada e todos os aviões estavam na pista, na área que eles fazem o taxiamento ali, aguardando em filas, todos juntos, para pousar. Para decolar. O avião da KLM estava aqui, já no começo, e o avião na Panam estava atrás do avião da KLM. O avião da KLM definiu, o piloto autorizou e disse que toda a tripulação podia descer. O avião da Panam não fez isso. Falou, não, vocês têm que aguardar aqui dentro. O avião da KLM era um piloto extremamente experiente, conhecido no mercado, era inclusive o garoto propaganda da KLM, que saía, Van Zanten o nome dele, saía nas revistas da instituição. Ele estava desesperado porque naquela época, se o piloto ele ficava mais tempo do que o permitido para voar, ele pagava uma multa absurda. E ele queria decolar de uma vez para chegar em Amsterdã, ele voltaria para Amsterdã. E ele pediu para colocar 50 mil toneladas de combustível no avião, o que não era comum para uma distância entre Las Palmas entre Tenerife e Las Palmas, onde ele teria que ir, era 77 quilômetros, muito perto. Mais uma junção aqui. A principal falha que aconteceu, o que vocês acham que foi que gerou esse acidente? 2 aviões se chocarem na pista. O que vocês acham que foi o grande fator? Fora esse que eu já falei. Comunicação. A torre não autorizou a KLM a decolar, mas não havia naquele momento ainda na aviação uma definição de regras e padrões de comunicação. Só se fala isso em qualquer aeroporto, de qualquer tamanho, em qualquer país. Tinha algumas coisas e ele entendeu que poderia decolar. Nesse momento de taxiar, aí uma junção também do universo, os fatores da teoria do queijo suíço, começou a cair um nevoeiro absurdo sobre Tenerife e eles não conseguiam mais enxergar 300 metros à frente. O que aconteceu? Ele entendeu que poderia decolar, o avião da Panam estava ainda taxiando para sair da pista, a KLM veio e, enfim, se chocou, tentou subir, mas não conseguiu pelo peso. Um dos fatores foi as 50 mil toneladas de combustível, que ele não conseguiu alcançar voo, e toda a cauda e o trem de pouso do avião bateu, essa foto é real mesmo, sobre o avião da Panam, e todos os tripulantes da KLM morreram, inclusive o piloto, e da Panam ficaram 61 feridos aí, nesse acidente trágico, que mudou a partir disso a história da aviação. Todas as definições de regra de comunicação, as definições, uma coisa importantíssima que eu não falei para vocês, o copiloto tentou informar o piloto que ele não tinha liberação. Nesta época, isso não era permitido. Nenhum subalterno podia questionar uma decisão do piloto. A Varig, até no trajeto Guarulhos-Congonhas, eles tinham um avião e todos os bancos da frente só poderiam sentar ali pilotos. Copilotos, tripulação, teriam que sentar lá atrás. Então, se o ônibus estivesse cheio, ninguém poderia sentar ali, só os pilotos. Hoje é assim? Um copiloto pode questionar o piloto? E pode, inclusive, definir uma mudança em virtude de uma decisão? Pode. Todas as regras de comunicação, de definição de taxiamento, mudaram a partir do acidente de Tenerife. Nesses últimos anos, as vítimas por acidente de avião são 3 vezes menores do que o acidente de Tenerife. Mais de 40 anos atrás. Isso não aconteceu com a área da saúde. Nós temos uma previsão aí lá de 2000, pelo Instituto Americano, que 100 mil pessoas morrem por ano nos Estados Unidos, só nos Estados Unidos, por falha assistencial.
100 mil divididos mais ou menos por 365 dias por ano, alguns 6, 235 mais ou menos mortes por dia por erros que nós causamos, né, algo não que está dentro do protocolo de segurança do paciente. E outro acidente foi de Piper Alpha, que foi uma plataforma petrolífera no Mar do Norte. Qual foi o problema que gerou? Chutem. Comunicação também. Comunicação gerou uma explosão, toda a plataforma explodiu, ela se destruiu, isso lá em 1988, em virtude de uma falha de passagem de plantão. Uma equipe de manutenção foi fazer uma manutenção numa bomba, tirou um equipamento que precisava depois repor, ser substituído, não colocou e não avisou o próximo turno. Na hora que a bomba precisou ser acionada, começou uma sequência de explosões, e aí vocês devem imaginar, numa plataforma petrolífera, o que isso significa. Passagem de plantão, comunicação. É algo fundamental nas instituições. E nós? E nós, hospitais? E nós, serviços de saúde? Vamos lá. 4 de julho de 2012. Incêndio atinge o Hospital Pedro Ernesto, no Rio. 17 de setembro de 2019. Incêndio mata pessoas no Hospital Badim. Ou seja, estamos ainda muito longe da segurança que nós queremos, que nós precisamos, que nós devemos aos nossos pacientes, às nossas instituições e às vidas, muitas vezes, que são ceifadas por questões, algumas estruturais sim, algumas de financiamento, mas tirando tudo isso de lado, as decisões que nós temos de processo e de práticas seguras dentro das nossas instituições. A acreditação ela vem exatamente como um modelo de gestão do meu negócio que, entre outras coisas, trabalha, isso é o nível 1, o nível básico, com a segurança. Quando meu colega falou sobre compliance, está na acreditação? Sim, nível 2 de acreditação. Quando a minha colega falou sobre experiência do paciente, é um requisito de acreditação? Sim, de nível 3. O que é que nós precisamos entender? Que a acreditação ela não é um manual que eu vou implantar na minha instituição, requisito, e aí consigo um papel. Isso é só uma consequência. A acreditação ela é um modelo de gestão do meu negócio. Quando eu quero gerenciar todas as minhas interfaces, processos, estrutura, resultados, de forma adequada, com métodos válidos, nacional e internacionalmente, eis a acreditação como um instrumento que me direciona e que faz essa construção ser muito mais efetiva. Mas, Rodrigo, eu não quero ser acreditado, eu não quero obter selo de certificação. Tudo bem, não tem problema. Eu posso fazer acreditação e não querer ser certificado? Posso. O manual, a AXA, inclusive, tem seus manuais aí livres para qualquer pessoa. A ONA, eu posso adquirir o manual e implantar e não ter acreditação. Não há nenhum problema disso. Mas, mais que isso, nós precisamos entender que é através de um modelo de gestão do meu negócio, das minhas pessoas, dos meus processos, das minhas finanças, da segurança do paciente, e aqui eu trouxe 2 modelos que nós, enquanto IBES, trabalhamos, né? O modelo brasileiro ONA e o modelo europeu a AXA, é que eu consigo alinhar e melhorar continuamente, atingir aqueles objetivos que nós falamos no começo desta apresentação. Nós temos no nosso país aí 3 manuais de acreditação, o mais importante deles é esse manual das organizações prestadoras de serviço de saúde. Ele está na sua 8ª edição, ele já passou por várias transformações, muitas mudanças ao longo desse tempo. Hoje o manual é muito mais robusto, o Sistema Brasileiro de Acreditação aprendeu muito e evoluiu muito nesses mais quase de 20 anos. Nós temos também o manual dos serviços odontológicos. É verdade, existe um manual para serviços odontológicos, de qualidade, de segurança do paciente, que é também o manual da ONA. E esse manual é o manual de selo de qualificação, que é um manual para lavanderias, para as instituições esterilizadoras, de manipulação de dieta. Eles conseguem também aqui, através desse manual de boas práticas, ter os seus processos implantados, com qualidade, com segurança, e também serem certificados.
Então, esses são os 3 manuais, todos eles validados aqui pela ISQA. E o processo de acreditação ele é dividido em 3 níveis, né? Acho que a maioria das pessoas deve saber disso aqui. O nível 1, que é o nível da segurança. Então, eu sou uma instituição segura. Eu trabalho com segurança. Não é à toa que o nível 1 é isso, é ser seguro. Garantir que a pessoa que vai entrar para operar uma catarata no olho direito vai ser o direito. Que a pessoa que vai entrar para fazer uma medicação, enfim, um tratamento X, vai receber esse tratamento. Que é a Maria da Silva 1 e não a Maria da Silva 2 que vai ser operada. Eu sou seguro. Esse é o nível 1. O nível 2, além de eu ser seguro, além de eu ser, né, eu preciso, não é porque eu sou 2 que eu deixo de fazer 1. Eu faço 1, faço 2, eles são em conjunto. Eu já sou seguro e eu começo a trabalhar e ter gestão dos meus processos. Em outras palavras, gestão integrada. O que isso significa, Rodrigo? Significa resultados, significa indicadores, significa desfechos clínicos. Se no nível 1 eu estou trabalhando com protocolos de prevenção de queda, por exemplo, no nível 2 eu começo a ter medidas sobre isso. Quantas pessoas estão caindo na minha instituição? Quantas pessoas estão quase caindo? Que processos, que práticas, que barreiras eu construí para reduzir essa probabilidade? Quando caíram, como eu agi sobre isso e implantei melhorias para que não acontecesse novamente? Nível 2, o nível da gestão. E por último, o nível 3, que eu sou seguro, eu tenho gestão, eu tenho indicadores, eu tenho resultados e eu começo então a ser excelente através da melhoria contínua. Ou seja, eu faço PDCA, eu rodo ciclos de melhoria continuamente, eu não fico satisfeito com os meus resultados de taxa de cirurgias incorretas ou de taxa de termos de consentimento ou de queda ou de administração de medicação incorreta e eu trabalho constantemente com esse foco de excelência para que os meus indicadores sejam cada vez melhores. Esses são os 3 níveis de acreditação. No nível 1 eu tenho um certificado de acreditado, que tem validade de 2 anos, com manutenções periódicas. Nível 2 é acreditado pleno, também 2 anos, com manutenções periódicas. E o nível 3, acreditado com excelência, manutenções periódicas, mas o tempo é um pouquinho maior, 3 anos. Então esse é o modelo ONA. Se nós sabemos o que é acreditação, pois bem, o que a acreditação ela não é, ou não deveria ser. É por isso que eu trabalho e acredito, inclusive. Não tem que ser um certificado estampado na parede. Se eu vou fazer acreditação para ter um certificado, que nada mais é que um papel em A3, bonito, impresso, me parece, como administrador que sou, meio ilógico. Não me parece uma relação custo-benefício muito alta. Esse não é o fim, é o meio. Eu sempre falo, sabe aquele aluno bonitinho que vai para a escola certinho, estuda, se esforça, presta atenção, quer aprender, se dedica? Aluno ou profissionais são assim também. O que vai acontecer no final do ano? Passar de ano. A lógica é a mesma. Se eu faço acreditação para ter o certificado, aí talvez more um grande problema. Não pode ser uma estratégia de marketing. Eu até posso usar a acreditação para o marketing. Nada mais justo. Quando bem feito, quando eu realmente tenho processos bem seguros, quando aquilo é de verdade na minha instituição, mas não o inverso. Até porque é uma faca de 2 gumes. Quando eu falo para o meu paciente, olha, temos um selo de acreditação, divulgo nas mídias, coloco outdoor, faço publicação em jornal, coloco em folder, o que acontece naturalmente com o meu paciente? Ele cobra mais. Opa, vocês não estão falando que vocês têm um certificado de acreditação? Como é que vocês podem me deixar esperando aqui tanto tempo? Opa, vocês não estão dizendo que tem um certificado de acreditação? Isso aqui está errado. Há muito esta relação. Por isso que se eu faço só para ter marketing, eu não consigo, sustentar essa relação ao longo do tempo. A acreditação também não é um processo de 2 ou 3 dias de avaliação, quando os avaliadores estão lá avaliando, né, Enoque? A gente vai lá, avalia, é tudo bonito, 1000 maravilhas, e depois vira as costas e muda tudo, né? A gente é esperto, né? A gente sabe quando estão tentando nos passar a perna. Mas, eu sempre falo, se fazem isso, não
é o Rodrigo que eles estão enganando, não é o outro avaliador, é a própria instituição e, pior, o paciente. Porque quando a gente for embora, os erros vão acontecer, os problemas vão acontecer e é muito pior. Então não é um processo de 2 dias e acabou, ele é 365 dias por ano, 24 horas por dia. E, por fim, não é uma fórmula mágica que vai resolver todos os problemas da instituição. Pelo contrário, a acreditação ela vai fazer as fragilidades e os problemas aparecerem muito mais. Afinal, eu estou trabalhando com qualidade. Afinal, eu estou dissecando os meus processos. É óbvio que vai aparecer mais oportunidades de melhoria. A grande diferença entre uma instituição que trabalha de verdade com acreditação daquelas que não, é o que elas fazem com isso. Aquelas que querem de verdade, tiram lá a cabeça, né, do avestruz e enxergam os seus problemas, priorizam, algumas coisas têm custos, outras não, algumas são fáceis, outras nem tanto, e implantam as melhorias. Essa é a grande diferença. Então, sabemos o que a qualidade é, o que a acreditação é, mas também precisamos entender o que ela não é e o que ela não deve ser enquanto serviço de saúde. Além disso, pessoal, acreditação e qualidade não tem necessariamente, ela nunca tem, né, um fim. Ela é um processo constante. E um processo constante que não é feito numa planície. Ele é feito exatamente como isso aqui, ó. Altos, baixos, momentos mais tranquilos, momentos mais difíceis, momentos que o médico vai resistir, doutor, momentos que o médico vai aderir, momentos que a instituição vai precisar de um apoio mais de perto, momentos que os profissionais já vão estar desenvolvidos, momentos que vai parecer que, tudo que a gente fez agora se perdeu, que a gente vai ter que voltar para o início de novo. É desta forma, neste ciclo, meio como o ciclo da vida, assim, né? Meio como é a nossa existência nessa terra. É um começo e um fim constante. E por que nós precisamos pensar em qualidade, trabalhar com qualidade, focar tanto em segurança, principalmente do paciente, nos nossos serviços de saúde? Pelos próprios números. Eu não consegui nada mais atual, jamais que isso, né? 220 milhões de habitantes no nosso país. Aqui era 209 milhões. E somos aqui, olha só, estabelecimentos de saúde, 312.622. É muita coisa. Hospitais, 6.800 hospitais, aqui pelo CNES. Estamos falando de um público de enfermeiros, onde está aqui 496 mil enfermeiros que estão fazendo assistência para os pacientes. Então é um mundo muito à parte, né? E que não é a peça que volta para o forno, que derrete, que faz metal de novo, que funde e que tira do molde. Não dá para fazer isso, não tem jeito. Depois que perde a vida, ou depois que tem uma lesão, ou depois que eu perdi aquele meu momento de experiência, a percepção da qualidade da instituição, é muito difícil voltar. Nós estamos vivendo momentos extremamente desafiadores no mundo. Nós estamos com uma geração de millennials, geração Y, geração X, trabalhando aí quase que junto. Os avanços científicos são extremamente acelerados, interferem nas nossas instituições e vão interferir muito mais. Não sei quem sabe, mas o Walmart está testando aí drones para fazer entregas de medicamentos nos Estados Unidos. O Google está com uma plataforma de health para fazer toda a parte de telemedicina, de consultas remotas. Isso vai acontecer. Não adianta se espernear, não adianta dizer que não, vai acontecer. O mundo vai mudar. A hora que os millennials entrarem totalmente no mercado, né, quem ainda é muito jovem, né, ou está quase entrando, está estagiando, ainda está como menor aprendiz, essa relação vai estar muito diferente. Só vai sobreviver aquelas instituições e pessoas que conseguirem se adaptar àquilo. Quem aqui teve celular com tecla? Também tive, tá? Também tive. Qual foi a primeira coisa que muitas pessoas falaram quando veio o celular e começou a se falar em celular só com tela? Isso não vai pegar. Não, esse negócio não. Imagina não ter tecla. Alguém aqui tem celular com tecla? Impossível. Uber? Uber não, gente. Ixi, Uber. Não vai. Seguro.
pessoas não vão deixar o táxi, não vai dar certo. O mundo já mudou. O mundo já mudou, está mudando. Nós nem conseguimos prever o que vai acontecer no mundo daqui para frente, de tanta coisa nova que vai acontecer. Falar de máquina de escrever, de disquete, de pendrive, inclusive, né? Eu acho horrível pendrive. Pendrive é tão clichê, mas mostra o quanto o mundo muda rápido. E só sobrevive no mundo as pessoas e instituições que também mudarem muito rápido. A velocidade vai ser algo cada vez maior nesse mundo maluco e insano que nós vivemos. Incorporação de tecnologia em saúde, né, com a telemedicina, com as consultas remotas, com os teleprocessamentos, com menos interação humana e mais interação com a máquina. Os novos conceitos arquitetônicos das instituições, novas definições de estética e de construção na área da saúde, também por essa percepção alinhada à tecnologia. Pontos, minha amiga Cecília, pontos de carregar celular vai ser algo tão comum, tem que ser algo tão comum como tomadas, né? Hoje em dia, lá na pirâmide de Maslow das nossas necessidades, a base dela é Wi-Fi e energia, né? Que sem isso a gente não consegue sobreviver. Então, também os conceitos arquitetônicos eles precisam mudar. Novos modelos de remuneração, felizmente, estão chegando, estão sendo discutidos, como eu vou pagar os meus prestadores de forma diferenciada, conforme qualidade, por pacotes, por serviço, através de resultados de desfecho clínico. Isso está mudando muito também. Ainda é um caminho, mas já se discute isso no país. A inexistência do eu, graças a Deus, e a existência da equipe multidisciplinar, que não é um conceito novo, que eu nem vou ficar aqui falando para vocês sobre isso, mas não cabe mais, no mundo que nós vivemos, um mundo tão conectado, em falar em ações, assistência, práticas individuais. É multidisciplinar, mesmo que a minha instituição tenha o médico e a enfermeira. Sem a integração dos dois, sem essa multidisciplinaridade, não há processo de qualidade que se sustente. Esse talvez seja um dos grandes conceitos dentro da acreditação, o trabalho constante de multidisciplinaridade. Quem já passou por acreditação aqui sabe o quanto nós, avaliadores, forçamos e cobramos isso da alta direção, do corpo clínico e do corpo assistencial. E a era da experiência do cliente. Vivemos a era onde tudo é experiência. Experiência sensorial, experiência nas relações humanas, experiências através do Instagram. Tudo começa pelo Instagram ou pelo Facebook, né? Hoje mais pelo Instagram. É aí que eu começo a ver a instituição. Eu já escolhi serviços e profissionais olhando recomendações de blogueiros. Eu já escolhi. Meu personal trainer é escolhido porque eu sigo uma pessoa que eu gosto muito e ela fala super bem do personal, vou falar que você cai. Vocês acham que isso não acontece para escolher um oftalmologista, para escolher um hospital, para escolher uma nutricionista, para escolher... Claro que acontece. E vai acontecer cada vez mais. A era da experiência, ela não começa na minha interação com o meu cliente, ela começa muito antes que isso. Sejam bem-vindos, então, ao mundo VUCA. Alguém conhece esse termo? O mundo VUCA ele é um mundo volátil, extremamente... não tem muita forma, ele é volátil, ele vai se adaptando e precisa se adaptar a essas novas realidades, essa nova geração. Incerto, quem é aqui que pode prever com efetividade, estatisticamente, que em 2020 nós vamos ter esta economia desta forma? Alguém consegue? Ele é cada vez mais incerto. Alguém consegue prever o que vai acontecer quando o Walmart, quando o Google, quando o Facebook entrarem no mercado da saúde oferecendo serviço? Não conseguimos. A incerteza, ela precisa estar presente nos nossos negócios. Por isso, fazer planejamento estratégico de 10 anos é utópico. Funcionava lá em 1980, 1990. 2019, fazer um planejamento de 10 anos. Tem que ser muito bola de cristal para conseguir ser efetivo, senão não vai dar certo. É um mundo incerto, ainda mais pela geração que vem. Quem tem filho adolescente aqui?
Estou mentindo? Não estou. Complexo de entender essas relações, essas diferenças em todos os aspectos, né? Nas relações de sociedade, do indivíduo, dos respeitos. A nova lei de proteção de dados que vem aí em agosto de 2020 vai mudar todas as nossas relações enquanto pessoas físicas, enquanto pessoas jurídicas. É complexo, não é mais fácil entender o mundo. Ah, não, é aqui, ó. Essa tecla aqui da máquina de escrever vai dar certo. Não é mais isso. E por último, no mundo VUCA, ambíguo. Ele nunca tem um lado só. Ele tem muitos lados, ele tem muitas verdades, ele tem muitas interfaces. Esse é o mundo VUCA que nós vivemos e que vai se transformar sem dúvida alguma. Estejamos nós preparados para isso, porque a Idade da Pedra ela não acabou porque acabou a pedra. A Idade da Pedra acabou porque acabou o quê? Pessoas adaptáveis àquele momento. Foi se transformando, né? É por isso que nós vivemos numa outra era, numa outra geração, felizmente. O que eu desejo para vocês, pessoal, nessa breve fala, né? Tem muita coisa para a gente falar sobre isso. Quando o Enoque me deu esse desafio, eu falei, tá, mas como é que eu vou falar de acreditação? Não quero ser técnico, né? Não vou falar de requisito, de seções e subseções do manual em si. Mas o que é importante mesmo trazer para vocês? Talvez essa seja a grande mensagem, que nós saiamos daqui hoje como icebreakers. Icebreakers são aqueles navios que vão abrindo caminho no gelo, vão abrindo caminho para os pescadores, para as embarcações poderem passar. Nós, nas nossas instituições, vivemos esse tempo, nós fazemos isso o tempo inteiro. Alguns com mais facilidade, o gelo é mais fino, alguns o gelo é bem mais grosso, mas nós temos que o tempo todo abrir caminho para a transformação. Seja essa transformação digital, seja essa transformação de processos, seja essa transformação de experiência do paciente, seja essa transformação legal, seja essa transformação aquela que for. Se há um modelo que eu escolheria para fazer gestão do meu negócio se eu tivesse um hospital, mas não tem, seria sem dúvida alguma a acreditação, porque ela vem como um norte, como esse icebreaker que me orienta, me guia e me diz como executar uma boa gestão. Nada sem método, nada sem metodologia sistemática funciona. Sempre vai ser um caos. Em nome do IBS, eu agradeço imensamente pela oportunidade, por essa interação e desejo a todos vocês uma ótima tarde. Estou aberto a perguntas, obrigado, recebam um abraço carinhoso meu e do IBS também.